A rádio que toca a notícia na nossa região. CBN. Agora, 3 horas e 39 minutos, de volta com o Estúdio CBN desta quinta. E olha, está chegando o Enem, viu? Começa neste final de semana, dia 3 de novembro, aí a primeira fase da prova deste ano. Mais de 4 milhões de candidatos se inscreveram e, claro, se preparam para essa prova que é importantíssima. E para falar sobre isso, a gente conversa agora aqui nos estúdios da CBN com o André de Freitas Barbosa, ele que é professor de redação da Oficina do Estudante, traz para a gente algumas dicas aí para essa preparação. André, boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Taila, tudo bem? Um prazer muito grande falar aí para toda a nossa audiência aí, não só em nome do nosso colégio, mas para todo aquele que estiver interessado aí na prova do Enem nos próximos domingos aí. Bom, André, imagino que nessas vésperas, já as vésperas da prova, na expectativa para quem está se preparando há tanto tempo, vai lá em cima, com isso ansiedade também. Primeiras dicas, principalmente para lidar com essa parte emocional, né? O que fazer aí nessa reta final da prova? Muito bem, Taila, várias coisas podem ser ditas, né, quando se fala a respeito desses dias de véspera para fazer a prova, né? Principalmente é descansar. Uma dica mais simples, principalmente descansar. Por quê? Como o Enem é uma prova que exige a mobilização de habilidades e competências de todo o período escolar, não adianta agora correr atrás daquilo que não deu certo. A verdade é essa, por mais nua e crua que pareça nesse momento. Então a primeira dica, descansar. E, claro, não só descansar, nós temos aí 3 dias, afinal, que podem ser bem aproveitados. Revisar aqueles pontos que podem cair mais em várias áreas do conhecimento. E a dica particular que eu dou aí nesse sentido é fazer uma ou duas pelo menos, mas pelo menos uma boa e única redação, revisando aí o modelo do Enem, que é tão específico, que é tão peculiar. Bom, agora falando justamente da redação, acho que a pergunta que todo mundo se faz nesse momento, né, André, é o tema da redação. Claro. Dá para ter uma pista, conhecendo as provas anteriores desse tema, como se preparar, né? Porque aí a gente tem uma possibilidade muito abrangente de Sem temas. dúvida. E isso deixa a preparação ainda mais difícil, né? Claro. Bom, a gente não vai fazer aqui nenhum exercício de futurologia, né? Que seria até uma coisa leviana para nossa audiência e para o nosso candidato. Mas é óbvio, né? A gente tem uma experiência aí bastante grande na aplicação e no entendimento dessas provas. E pegando as provas do Enem aí, principalmente as dos últimos anos, mas é de toda a história da prova aí, desde os anos 90 até o novo modelo aí do final da década de 2000 para 2010 até aqui, a gente sempre vê uma predominância de problemas sociais brasileiros. Como assim problemas? Ainda assim é muito amplo, né? A gente fecha um pouco a questão, mas ainda assim fica muito amplo. Esses problemas sociais brasileiros, eles dizem respeito a questões do nosso cotidiano. Vou dar um exemplo do tema do ano passado, 2023, que foi Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado da Mulher no Brasil. Exatamente com essas palavras. É uma questão que está dentro de casa. É uma questão que envolve nossas mães, nossas irmãs, as mulheres em geral. Ninguém está livre disso, tá? E é uma questão do dia a dia que ninguém pensa de imediato. A gente costuma ficar muito ligado, né, nas grandes questões geopolíticas, como, por exemplo, problemas climáticos, questões macroestruturais de violência. É óbvio que tudo isso é muito importante. Mas o que vale mais a pena, no nosso modo de entender, é o aluno ficar ligado ao seu cotidiano mais imediato e mais próximo. Agora, se é para falar de imediato em 1 ou 2 temas, eu também não vou tirar o corpo fora, não, tá? Dá pra gente falar, por exemplo, em questões super atuais, como a invasão dos streamings e mídias on demand nos meios de comunicação atuais. Por exemplo, de onde que eu tirei isso? Da observação da realidade. Eu tô ligado aí no noticiário o tempo todo, né? Tô de ouvido na CBN Campinas o tempo todo. Está ao vivo também no YouTube, aliás, né? Pela internet, como você disse. Então eu convoco toda a nossa audiência a prestar atenção nos grandes temas do nosso noticiário, porque não tem como fugir disso. Que é outra, a questão da regularização ou não das mídias digitais no Brasil. Eu não tô falando isso só por causa do X, antigo Twitter, né? Sim, propriedade de Elon Musk. Né? Essa polêmica é relativamente recente. Só que a questão das mídias digitais está numa espécie de limbo jurídico já há bastante tempo. Uma questão para ficar atento, entre outras. Como pode cair uma coisa que não tenha nada a ver com o que a gente toque aqui. Mas sem dúvida alguma, é uma situação ligada à nossa realidade mais imediata, às vezes até dentro de casa.
Agora, uso da inteligência artificial é uma possibilidade também, porque é outro tema que é muito discutido, né? Sem dúvida, Tayla, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, né? Não apenas porque isso está sendo discutido de uma maneira massiva na contemporaneidade, mas porque é uma discussão que vem de muito tempo, eu diria até mesmo de muitos séculos, né? Aquela obsessão do homem em tentar robotizar a realidade ou dominar a realidade e a natureza através das máquinas, é uma discussão que, de certo modo, está tangenciada no Frankenstein de Mary Shelley, né? O domínio do mundo pela máquina, a robotização da realidade. Então é para o aluno ficar atento a isso, sim. Agora, independente do tema, André, qual que é a estrutura ideal para essa redação do Enem? Existe um formato ideal? Tem que incluir, por exemplo, uma argumentação? O aluno tem que pensar também em trazer informações que ele tenha sobre o assunto ou não? Qual que é a estrutura, então, ideal para essa redação? De maneira bem prática, dá para a gente dizer que a redação do Enem é estruturada em 4 ou 5 parágrafos, né? De maneira mais clássica, 4 parágrafos. Claro, é uma dissertação argumentativa, acho que isso não é novidade para nenhum aluno, nenhum candidato aí que esteja envolvido na prova, né? No primeiro parágrafo ele faz uma introdução do tema dado, expõe a sua tese e desenvolve a sua argumentação nos chamados parágrafos intermediários, né? E o grande lance do Enem fica para o último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. Então, nessa estrutura, que é do texto dissertativo argumentativo, o último parágrafo tem que ser um parágrafo que apresente a famosa, né, a temida intervenção social, proposta de intervenção social, que é a colocação de determinados agentes, ações, né, meios, finalidades e detalhamentos para, não exatamente a resolução, mas para a mitigação, para a diminuição, para uma intervenção nesse tema. Por quê? Porque, como eu já disse aqui, o tema é um tema da realidade social brasileira. Por ser um tema dessa natureza, é um tema que traz uma carga problemática muito grande. Então é necessário propor alguma coisa para que se intervenha diante desse problema. Bom, André, falando da divisão aí das questões da prova, né? A redação já é nesse domingo, né? São 90 questões em 2 etapas. Na minha época de Enem, que já faz quase 2 décadas, era tudo num domingo só. Essa divisão também, a redação logo na largada, facilita a preparação ou não, na sua opinião? Que interessante você falar disso, né? O Enem já teve vários formatos, né? Como em todos os sim. grandes vestibulares e tal, né? Você pega aí o pessoal que tem mais de 15 anos, como nós, né? O Enem, só, né? Mais de 18, 15 18, olha, 20 no máximo. Você encontrava lá aquela prova com 63 questões e uma redação, que já era uma dissertação argumentativa, mas com algumas mudancinhas estruturais, né? Mas sobre o que você dizia aí, né? É interessante que o aluno faça, primeiramente, a redação pelo grau de dificuldade que ela oferece. Não que as questões não sejam... Óbvio que se não tivesse um grau de dificuldade, a gente não estaria aqui nesse diálogo, né? Se fosse uma coisa fácil e plenamente acessível, não seria necessário a gente conversar a respeito e dar dicas, etc, né? Mas é interessante que o aluno trate a redação com carinho a mais. Não porque eu sou profissional da área, né? Também, claro, né? Também vou puxar a importância para o meu lado. Mas a redação, ela se reveste de uma importância, sobretudo numérica, pelo seu valor de 1000 pontos. Sim. Isso é extremamente agregador no cômputo geral da prova. Eu me arrisco mesmo a dizer que o aluno que não vai bem na redação e está prestando aí para um curso de alta concorrência... Já reduz bastante as chances, né? É um eufemismo até, né? Já reduz drasticamente essa chance. Então, a redação é entre as áreas vistas especificamente, né, na sua individualidade, é o ponto mais importante, não há dúvida. Bom, então o ideal para quem vai prestar a prova nesse domingo é começar pela redação e depois as questões, porque até essa divisão de tempo, né, se o aluno demorar muito ali, depois pode responder as questões correndo, como ter também essa noção ali durante a prova, para não perder muito tempo, né, não enroscar ali em alguma questão. Essa é a dica que a gente dá, né? Talvez começar pela redação, claro que a gente respeita a individualidade e o tempo de cada aluno, mas a prova também tem um tempo oficial do qual o aluno não pode abrir mão. Então é interessante que ele comece pela redação, pelo menos fazendo o projeto de texto e o rascunho, depois passe as questões e após passar as respostas no gabarito oficial, ele passe a limpo a sua redação, vamos dizer assim, de maneira amadurecida, né? E claro, né, eu aproveito a deixa aqui para lembrar a nossa audiência que o Enem deve ser feito de caneta preta, né? Aliás, não é azul, não é mesmo, vermelha, levar, né, pra não prova. é roxa, levar caneta preta. 2, 3, 4, 5, 6. Não pode dar sopro pro azar nesse momento. A documentação básica, obviamente, né, isso é evidente, né? Documentos originais, claro. E alimentos secos, né? Alimentos secos, você não precisa ser um especialista em redação
para saber disso, os alimentos secos, para suportar todas as horas de prova. E, sobretudo, é necessário que o aluno se alimente bem, não apenas no momento da prova, claro, mas na antevéspera, na véspera, na manhã do dia da prova, né? O aluno tem que fazer essa prova aí em pé, né? Tem que fazer essa prova aí demonstrando uma integridade física muito grande, porque existe toda uma demanda do próprio organismo aí que a gente não pode negligenciar. Bom, e aquilo que a gente sempre fala todos os anos aqui, né? Sempre sair com antecedência de casa, né? A prova começa às 1h30, mas os portões fecham a 1 hora, Isso. ou seja, quanto antes chegar, melhor, né? Tem Até que se para evitar aquela planejar muito afobação, né? bem. Tem que prever, por exemplo, alunos que precisam pegar a estrada para se deslocar até o local de prova, tem que prever que vai haver uma aglomeração aí, vai haver provavelmente aí um engarrafamento, né? Depois não vai dizer que nós não avisamos, né? Isso ocorre aí ano após ano, então o aluno tem que ficar muito esperto aí, não só com a prova. A gente vive falando, né? A prova é isso, a prova é aquilo, e caneta preta, mas se ele nem chegar lá? Então ele tem que tomar muito cuidado aí com tudo que envolve as circunstâncias dessa prova. Andrés Freitas Barbosa, professor de redação, com a gente, trazendo essas dicas, então, de preparação para o Enem, primeira fase, já neste domingo. André, muito obrigada, viu, pelas informações aqui pra gente. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço a nossa audiência da CBN, a você principalmente. Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui. Agora, 3h50, a gente vai para o nosso último intervalo.